Bom dia, aqueles que não estavam aqui quando eu abri o culto. Deus abençoe a vida de vocês, amém? Queria chamar a irmã Adelaide aqui. Ela hoje vai trazer a palavra do Senhor para nós, vai ser um instrumento de Deus, porque o pastor está dando o curso Connect. Hoje ele não vai aparecer, daqui a pouco ele aparece até no pátio, mas hoje ele está dando curso. E vamos também interceder pelas pessoas que estão lá, pessoas até que quarta-feira passada decidiram fazer o Connect. Então, louvado seja o nome do Senhor por essas vidas que estão vindo para a nossa igreja. E Deus abençoe sua vida. Vamos orar pela Adelaide. Imponham as mãos para cá, para que ela seja abençoada mais ainda por Deus. Pai, nós te agradecemos por esse momento, Pai, que vamos ouvir a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo encha, Senhor, a vida nessa hora da Adelaide, mais ainda, Senhor, com a Tua unção do céu, que os céus possam se abrir sobre essa igreja, para ouvirmos, Senhor, a verdadeira palavra, o que o Senhor tem para nós. Ó Espírito Santo de Deus, invada a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, a vida da Adelaide, Deus, porque nós sabemos a responsabilidade que temos diante do Teu altar para trazermos o que o Teu coração quer para essa igreja, o que o Teu coração quer falar para nós, palavras de conforto ou palavras de confronto, mas isso é a verdadeira Bíblia, a palavra do Senhor, e nossos corações estão abertos para sermos santos, Pai, e de acordo com a Tua palavra, queremos que ela entre, Senhor, no nosso coração e na nossa mente, e que ela, Senhor, tenha vida para falarmos dela para outras pessoas que necessitam da Tua palavra, do conforto, Senhor, da alma, da Tua paz. Nós abençoamos a Adelaide em nome de Jesus. Amém. Amém, obrigada. Deixa eu já começar a Bom dia, amados. Que Deus nos fale profundamente nesta manhã, porque eu creio que é isso que Ele vai fazer, porque a maneira como Ele falou comigo foi tão contundente, me levou a um derramar diante do Pai, e eu vi fortemente que era isso que Deus queria que eu compartilhasse nessa manhã com os irmãos. Interessante como é que o Espírito Santo é, né? Ele é Deus revelador, e não houve comunicação de uma forma assim. Eu só falei com o Carlinhos a respeito de um louvor que eu queria que fosse introduzido no final da palavra, e ele separou esse louvor. Mas todos os louvores que foram cantados nesta manhã têm tudo a ver com a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração e que estarei compartilhando com os irmãos nesta manhã. Intimidade é preciso. Salmos 25, versículo 14. Eu estava lendo uma devocional esta semana, que eu ganhei de presente. É Espírito Santo, bom dia, ao invés de Bom Dia, Espírito Santo, que é o livro. O autor do devocional colocou o contrário. Espírito Santo, bom dia. E nesta semana, uma pergunta falou muito forte ao meu coração. A pergunta era se eu estava dando ouvidos, ou se eu estava buscando ouvir os segredos de Deus para viver um evangelho de poder. Naquela hora eu parei, e aquela pergunta calou tão forte dentro de mim, e Deus me trouxe à memória o tempo da minha juventude, mocidade, em que eu prezava, em que eu priorizava o tempo de estar com Deus. Eu não era uma jovem muito comum para as jovens do meu tempo, assim como hoje existem muitos jovens que não estão vivendo o estilo de vida comum dos jovens desse mundo, porque estão se voltando para Deus, buscando a vontade de Deus, desejando mais de Deus. E eu era uma pessoa assim que o tempo inteiro
eu estava lendo a Bíblia, o tempo inteiro eu estava orando. As minhas brincadeiras era pregar o Evangelho. Eu era sempre pastora, eu estava no púlpito, e os meus colegas, meus irmãos, eles eram a plateia, eram os ouvintes. E eu botava lá um púlpito na varanda da minha casa e pregava. A rua, o pessoal que passava na rua, parava e achava interessante aquela garota pequenininha, magricela, pregando. Era a minha brincadeira. Eu tinha prazer na palavra de Deus. Muito pequena, eu já entendia tantas coisas da palavra de Deus, porque o Espírito de Deus faz exatamente isso. Ele conta os seus mistérios, os seus segredos para aqueles que o buscam, para aqueles que o temem, para aqueles que priorizam a sua presença. E Deus me colocou uma saudade muito grande. E eu louvo muito a Deus porque Ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós. E o que Deus estava querendo dizer para mim naquele momento é que a saudade que Ele estava colocando no meu coração era a saudade que Ele tinha de me encontrar neste lugar de intimidade. Esse lugar era o Senhor. Lugar de segurança, de paz, de revelação. Porque a palavra de Deus, ela pode ser um livro como outro qualquer, lacrado, sem nenhuma novidade para nós. Eu conheço muitos PhDs que leem a Bíblia e dizem assim: eu não entendi nada. O que significa isso? Sabe por quê? Porque não estão buscando lugar no Senhor, não estão buscando intimidade do Senhor, e Deus não se revela a qualquer um. Você conta seus segredos para qualquer pessoa? Tem um hino agora que diz assim: fale só para Deus. Porque às vezes você contando as suas coisas para as pessoas, elas não vão entender. Uma vez eu contei o meu sonho para uma pessoa, era meu chefe. E ele veio me perguntar quais eram as minhas perspectivas, e eu disse que eu tinha um sonho. E falei para ele que o meu sonho era montar uma escola. Ele: você nunca vai conseguir. Eu: como que eu nunca vou conseguir? Não, a minha esposa tentou, não conseguiu. Eu falei assim: a sua esposa é a sua esposa, eu sou eu. Mas essa palavra teve um efeito muito grande na minha vida, porque eu, durante muitos anos, eu estudei, eu fiz estágio, eu comecei a montar o projeto, e eu não conseguia avançar muita coisa. Eu tive outras pessoas que me disseram a mesma coisa: mas você vai se meter com isso? Mas para quê? Mas eu tenho dito agora para o Senhor: Senhor, os sonhos do meu coração, eu sei que foi o Senhor quem deu. Porque os sonhos de Deus, Ele traz para você. Você não sonha por acaso. É Ele quem coloca no seu coração o desejo de realizar algo que está no coração dEle. Então, eu sei que em algum momento, no tempo dEle, esse sonho vai se concretizar. Porque Ele continua forte no meu coração. Eu tinha pensado em desistir, mas Ele disse não. E aí, a intimidade do Senhor é uma tradução, por exemplo, da Bíblia do King James, que ele diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele revelará os segredos da sua aliança. Mas na Bíblia, que normalmente é a Bíblia que eu carrego comigo, eu gosto muito dela, a Bíblia de aplicação pessoal, que é a Almeida Revista e Atualizada, o autor diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. O seu conserto, a sua aliança, vem através dos segredos do Senhor. Você não entende a palavra de Deus, não entende a lei de Deus, você faz esforço para cumprir, porque você não tem buscado essa intimidade com o Senhor. Porque quando nós buscamos essa intimidade, Ele vai revelando, e aí vamos fazer igual o profeta que disse assim: e as suas palavras eram doce ao meu paladar, eram mais doce do que o mel. O salmista no Salmo 19 diz isso, que a palavra do Senhor, ela é mais doce que o mel.
E ela só se torna mais doce que o mel quando nós temos esse lugar no Senhor. Esse lugar de amor, de entrega, de busca, de vontade de fazer a sua vontade. Então, se a gente quer ouvir os segredos de Deus, a gente vai precisar ter postura, fazer uma escolha nessa manhã. Eu estava vendo ali durante os anúncios que não é uma escolha. Não é uma escolha. Você pode desejar ou não. E aí você vai privar dos segredos e intimidade do Senhor ou não. Eu não vou pedir para vocês ficarem de pé, porque eu já li os 2 textos, nas 2 versões, na King James e na Revista Atualizada. Ali eu usei a palavra intimidade, que também são segredos. Jesus tinha dito aos seus discípulos que ele já não os chamaria de servos, mas de amigos. Porque ele diz que o servo não sabe o que o seu senhor faz, o que o senhor pensa. Mas o amigo não. O amigo, a gente é confidente. Você sabia que Deus tem segredos para nos contar? Se não fosse assim, a palavra não ia dizer que os segredos do Senhor é para aqueles que o temem, ou que a intimidade do Senhor é para aquele que os teme. Não é para qualquer um. Assim como eu e você não contamos a nossa vida, nossos segredos, nossa intimidade, nossos planos, sonhos, para qualquer pessoa, e quando contamos a gente quebra a cara, Deus também é assim. Deus não vai falar dos mistérios dele com qualquer um. Assim como você não deixa as pessoas entrarem na sua casa e ficarem participando de tudo, né? De ficar à vontade com tudo, de mexer em tudo, Deus também. Ele só se abre, ele só se permite ser conhecido, ser visto e também revelar os mistérios dele para aqueles que lhe são íntimos, para aqueles que lhe buscam com todo o seu coração, para aqueles que lhe temem. O que é temer? O que é ser temente a Deus? Lá no dicionário diz que ser temente é demonstrar amor e confiança total. Amor e confiança total em Deus. E a Bíblia, ela está recheada de exemplos. Eu comecei a procurar alguns personagens. Aí me veio à mente logo de cara Abraão, Moisés, o início do livro dos livros da Bíblia, né? Moisés, Deus chamou ele de uma forma tão tremenda, se revelou a ele de uma forma tão especial, fez com que ele, mesmo relutando inicialmente, voltasse ao Egito para tirar o povo de Deus de lá. E Deus disse para ele como é que ele ia fazer. Deus foi dando as coordenadas. E Moisés, ele foi um exemplo de paciência, de amor, por aquele povo que era rebelde, tudo porque ele estava obedecendo a Deus. Abraão, a fé dele, a ponto dele ser chamado pai da fé, foram demonstradas assim, de uma forma muito contundente, quando Deus chega para ele, depois de 25 anos, ele esperando um filho, que era a promessa de Deus, Deus vai falar assim: agora, Abraão, pega o teu filho, Isaque, e oferece-o a mim. Olha, se fosse eu ia ficar assim doidinha. Falei, mas que Deus é esse que me promete um filho, depois de eu estar velho, minha esposa não ter mais condições de nada, e esperamos tantos anos, esse filho vem e agora Deus pede esse filho? Como é que eu vou ser pai de uma multidão? Porque Deus tinha dito para ele que ele ia ser pai de multidões. Mas ele foi e obedeceu. Sabe por quê? Porque o amor dele e a confiança dele em Deus eram totais, eram incondicionais. Não importava, ele podia até não estar entendendo, poderia até ter ficado confuso, mas ele não desobedeceu, ele não questionou, ele simplesmente foi. E quando Deus viu o coração de Abraão, ele disse: olha, não faças tal. Veja, ele providenciou.
um cordeiro, que simbolizava lá na frente de quem João ia dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jó foi outro personagem que eu admiro muito, porque sofrer o que Jó sofreu, depois de ter a declaração de Deus de que ele era um homem justo, um homem íntegro, um homem temente a Deus, e passar por todo aquele processo. Eu não conheço, mesmo vendo a história da igreja perseguida, eu vejo que tem pessoas sofrendo muito, mas eu fico ainda vendo a história de Jó, e eu não vi ainda ninguém passar por um nível de sofrimento que Jó passou. Ele perdeu tudo, tudo. Ele perdeu todos os seus filhos num dia só, ele perdeu seus bens, a sua mulher, ao invés de ficar a seu favor, ficar ao lado dele, não, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas ele permaneceu fiel. Ele disse que ele sabia que o Redentor dele vivia e que, por fim, restauraria a sua sorte. E Deus permitiu que ele chegasse a um ponto de questionar a situação dele, porque os amigos lhe acusavam de pecado, mas não havia pecado. Mas Jó, ele ficou firme, não blasfemou, não desistiu de Deus. Aí eu vou lá para o Novo Testamento. Tem um discípulo que ele é chamado de o discípulo amado. E eu amo esse discípulo, porque ele realmente é todo amoroso. Ele era filho do trovão e se tornou um homem amoroso, dócil. Um homem que recebeu essa alcunha de discípulo amado. Era aquele que recostava ao peito do Senhor. Há tantos outros personagens. Paulo, à medida que ele perseguiu, ele também, quando conheceu Jesus, não teve uma pessoa que conhecesse maior perseguição que Paulo. Mas olha, todos esses personagens aqui, e se vocês pensarem em qualquer outro, homens, mulheres, que a Bíblia está cheia de exemplo, você vai ver que todos eles tiveram uma recompensa do Senhor. Eles participaram dos segredos, da intimidade do Senhor. No caso de Moisés, a Bíblia diz que ele foi o único com quem Deus falava na tenda da congregação. A Bíblia diz que ele era o único autorizado a subir o monte Sinai e de lá receber os textos da lei. O povo ficava lá no pé do monte, mas ele subia. Ele falava com o Senhor face a face. Foi ele que pediu para que o Senhor mostrasse a sua glória, e Deus mostrou. Porque, olha, Deus não nega nada àqueles que lhe são íntimos. Quando você pede, e eu vou te dar um exemplo que eu vivi ontem, que eu ri sozinha na rua. As pessoas, quando me olharam, deviam falar assim: essa daí deve ser maluca, né? Porque eu precisava estar na Roberto Silveira às 8h30 da manhã. E o único ônibus que tem para Roberto Silveira, lá de onde eu moro, é o 60. Quem depende desse ônibus sabe como ele passa toda hora. De hora em hora, pelo menos, deve ser. Eu não sabia que hora do último tinha passado. Mas eu cheguei para Deus e falei assim: ai, Deus, eu estou atrasada, estou em cima da hora. Eram 8h10, eu tinha que estar 8h30 lá e dependendo do ônibus. Eu falei assim: ah, Deus, seria bom que o 53 viesse, que eu desceria na Gavião Peixoto e andaria ali a Presidente Baca e chegaria lá na Roberto Silveira rapidinho. Mas, Senhor, bom mesmo era se o 60 viesse. Aí vem o 53, eu dou o sinal, o sujeito passa e vai embora. Eu digo: mas olha, eu estou em cima da hora e vem o 53. Mas, Senhor, glórias ao teu nome, porque o 60 é melhor que o 53. De repente, o Senhor está trazendo o 60 aí para mim. Quando eu acabei de falar isso, que eu olho para a esquina, quem é que vem? O 60. Eu comecei a gargalhar, falei: Deus, tu és tremendo. Uma coisa boba, imagina, uma coisa boba. E Deus satisfez. Agora imagina, coisas que são importantes para você,
se você busca Deus, se você está na intimidade do Senhor, se Ele não vai fazer? Claro que vai. Certa feita eu estava na minha igreja sentada lá, porque nós íamos receber um pregador de fora, e todo mundo foi para lá de manhã cedo, era de manhã, era em jejum, porque esse pregador, ele era um pregador de fogo, e a igreja era para estar em jejum, e receber a palavra, e depois a gente ia entregar o jejum. E o tempo está passando, e o louvor está esticando, e eu estou vendo, olhando para cá e olhando para lá, aí de repente eu ouço dentro de mim: é você quem vai pregar. E o Senhor? Eu? Nem vim preparada para isso, Senhor, é um pregador de fora que está chegando. E fiquei quietinha lá no meu canto, achando que aquilo era coisa da minha cabeça. De repente, o dirigente do culto disse assim: irmãos, parece que o pregador que vinha teve algum problema e não conseguiu chegar. Naquele tempo não tinha celular, não, era só telefone fixo. E aí, o irmão virou e falou assim: mas Deus está colocando aqui no meu coração que Ele já tem preparado um pregador para esta manhã. É a irmã Adelaide. Eu, meu Deus! E o que eu vou falar, Senhor? Olha, a palavra que Deus me deu, eu não esqueço, é que nós somos como meninas dos seus olhos, e que Ele cuida de nós. E Deus me deu uma palavra ali, ó, na hora, porque o Espírito Santo é revelador. Lembra que eu disse para vocês que eu tinha uma intimidade assim com Deus? Eu gostava, eu vivia isso, eu gostava de estar na presença de Deus, não tinha nada melhor. Aí o tempo foi passando, aí vem o namorado, aí vem concursos, aí vem não sei o quê, aí você vai esfriando, vai deixando. Aí depois eu tive a minha filha e quase que ela morre, e Deus me disse em Zacarias 1:3, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. A médica tinha dado 24 horas de vida para minha filha, e a palavra que Deus me deu foi: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. E eu falei: Senhor, eis-me aqui, eu quero voltar ao primeiro amor. Me faz voltar, Senhor, coloca aquele amor de novo, aquela chama de novo no meu coração. E a minha filha está fazendo hoje 41 anos. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Os segredos do Senhor são para os que o buscam. Moisés ficou 40 dias e 40 noites lá naquele monte, recebendo de Deus. A presença de Deus foi tão notória na vida dele que quando ele desceu, o rosto dele estava como? Brilhante. Aí botaram um véu, porque não aguentavam olhar para a face dele. E porque também aquele brilho, daqui a pouco, passaria. Porque você tem o seu rosto brilhando quando você está na presença de Deus. Por isso que as pessoas, às vezes, olham para você e dizem assim: você é cristão, né? Tem algo diferente em você. Você tem um brilho no olhar, você tem um brilho no rosto. Parece que você é uma pessoa iluminada. Porque você está na presença do Senhor. E na presença dEle, Ele é luz. E Ele traz a sua luz, Ele faz com que a luz dEle seja refletida através da nossa vida. Quando Ele desceu, seu rosto estava brilhando tanto que tiveram que colocar um véu. O seu corpo nunca foi encontrado. Ele não entrou na terra prometida, junto com o povo. Os teólogos já tentaram de todas as formas ver o que aconteceu com Moisés. A única explicação que acham é que Moisés foi arrebatado. Como foi Elias, como foi Enoque, que simplesmente Enoque estava conversando com Deus e, de repente, já não era. Deus o tomara para si. Elias foi levado num carro de fogo. E Moisés nunca foi encontrado o seu corpo. O que aconteceu? Foi arrebatado. E a prova disso é que lá no Monte da Transfiguração, quem é que apareceu lá? Moisés e Elias. Moisés e Elias. Abraão tornou-se amigo de Deus. E amigos, né, como eu falei, eles são confidentes, eles trocam segredos, eles falam das suas intimidades. E Deus, lá em Gênesis 18,
faz uma pergunta para ele mesmo: eu vou esconder alguma coisa do meu servo Abraão, que vai ser, olha só, que vai ser, ele ainda não era, mas Deus já sabia que ele seria, e Deus já estava respeitando Abraão pelo que ele seria, porque Deus sabia que ia fazer dele pai de multidões. E ele disse assim: eu vou esconder do meu servo Abraão o que eu estou para fazer com a cidade de Sodoma e Gomorra? E Deus chega para Abraão e conta o seu segredo: olha, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado deles chegou até mim, já transbordou. Abraão, vocês lembram o que Abraão faz? Só um amigo tem liberdade de fazer isso. Mas, Senhor, você vai destruir aquela cidade? Se tiver um justo, pelo menos lá, o Senhor vai destruir? O Senhor não vai preservar por amor a esse um justo? Primeiro ele começa falando com Deus: 50 justos. Se tiver lá 50 justos, Deus permitiu que Abraão questionasse a justiça dele. Abraão sabia que Deus era um Deus justo, que Deus era um Deus confiável, que Deus era um Deus bom, que Ele era um Deus fiel. E Deus sabia que lá em Gomorra morava quem? Aliás, em Sodoma morava quem? Ló. Ló era quem? Sobrinho de Abraão. Sobrinho de Abraão. A primeira coisa que Abraão pensou: pô, meu sobrinho mora lá, Deus vai destruir aquela cidade. E ele começou a interceder por aquela cidade má. Deus não muda os seus pensamentos a respeito do que Ele tem para fazer por causa da minha oração, da sua oração. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Abraão apelou até chegar em 10 pessoas. E Abraão sabia que não tinha 10 pessoas lá. Só tinha alguém que ele queria que salvasse: Ló e a sua família. Era Ló, a sua esposa e 2 filhas. Eram 4 pessoas. Mas ele só se atreveu a chegar até 10. Até 10 pessoas. E Deus disse para ele: se tiverem 10 pessoas lá, eu não destruo a cidade. Mas não tinha. Aí o que Deus fez? Porque Abraão era amigo de Deus, porque Abraão era íntimo de Deus, Deus mandou o anjo para tirar de lá Ló e a sua família. A esposa preferiu ficar por lá, né? Olhou para trás e virou uma estátua de sal. Mas Deus não deixou de cumprir o que Ele tinha dito que faria, mas também não deixou de atender ao pedido de Abraão de salvar o seu sobrinho Ló, que estava lá. Ele não disse isso com essas palavras, mas ele foi reduzindo, e Deus já entendeu o que ele queria. Então Abraão tornou-se amigo de Deus, o sobrinho de Ló foi salvo da destruição, e mais tarde você vai ver Abraão sendo chamado de um pai da fé. Ele se tornou amigo de Deus e pai da fé. Ele teve revelações de Deus. Jó, a Bíblia diz que ele teve a sua sorte mudada enquanto ele orava pelos seus amigos. A Bíblia diz que ele privou da intimidade do Senhor, porque o Senhor veio e ficou falando com ele, tete a tete. Ele perguntava algo e Deus já respondia. Porque Jó era temente a Deus, e Deus veio e atendeu a todos aqueles questionamentos. Ô Jó, onde é que você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo? Você está perguntando isso? Onde é que você estava quando eu fiz isso, fiz aquilo? E Jó disse assim: olha, Senhor, eu falei do que eu não devia. Eu sou louco. E no final das contas, ele diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os olhos veem o que você tem intimidade para ver, consegue ver. Ver a Deus com os seus olhos é só pela fé. É só pela fé. E Abraão, e Moisés, e Jó viram a Deus. Eu e você, um dia,
vimos a Deus. Por isso estamos aqui. Um dia Ele se revelou para mim e para você, e você aceitou o convite dele de vir a Ele. Por isso nós estamos aqui. Talvez no início, como aconteceu comigo, o seu coração ardia. Você queria fazer a obra de Deus, você se envolvia com tudo na casa de Deus, você falava de Jesus para todo mundo. Não podia ninguém sentar do meu lado no ônibus. Não podia. Eu fiz várias amizades, conheci várias pessoas só de sentar do meu lado no ônibus, e eu chegava e falava assim: você já conhece as 4 leis espirituais? A pessoa chegava para mim: não, acho que não, nunca ouvi falar. E eu começava: olha, a primeira lei é que Deus te ama. A segunda é que, apesar dele te amar tanto, você não priva da intimidade com ele, porque você está longe dele. E só tem uma forma de você se achegar a ele, é através da cruz de Jesus. Foi ele que estabeleceu o caminho de volta para o Pai. Terceira é que não importa as circunstâncias, Deus vai agir na sua vida. É como uma locomotiva, ela vai andar, você querendo ou não. E a quarta é que você precisa ter intimidade com Ele, buscar um lugar para poder servi-lo e adorá-lo, e ouvir o que Ele tem para a tua vida, as mudanças que Ele quer fazer na tua vida. A pessoa perguntava assim: como é que eu posso continuar conversando com você? Mas eu parei de fazer isso. Aí, nas eleições passadas, eu peguei um monte desses folhetos e fui para a praia. E fui distribuir os folhetos. E voltei a falar de Jesus. Porque eu estou pedindo a Deus isso: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar à intimidade contigo. E Deus quer. Tanto quer que Ele insiste. Havia um louvor que todas as vezes que eu entrava no carro e ligava o rádio, esse louvor estava tocando. Daqui a pouco nós vamos ouvi-lo. E eu não me atentava que era Deus falando. Da mesma forma como há um versículo que eu já falei: Deus, eu já não aguento mais ouvir esse versículo. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Efésios 1:6. Filipenses 1:6. Eu falei assim: Senhor, não consigo mais, não aguento mais. Mas era a forma de Deus falar comigo. E esse hino era Deus falando comigo, querendo me trazer para junto, querendo me trazer para mais junto. Porque às vezes você está na casa de Deus, você se envolve com as coisas de Deus, mas tem áreas na sua vida que você não dá acesso total a Deus. Sabe aquela visita que vai na sua casa, que não tem muita intimidade, você deixa ela lá sentadinha na sala, liga a televisão, enquanto você vai lá preparar um suquinho, fazer alguma coisa, deixa ela se distraindo. Você não traz ela para entrar em todos os cômodos da sua casa. Mas quando é seu amigo íntimo, aonde você vai, ele vai atrás. Tem intimidade com você. Meu pai era assim comigo. Nós éramos tão ligados um com o outro, que aonde eu ia, ele ia atrás. Um dia eu estava no banheiro, querendo ir ao banheiro, e está ele lá. Eu: pai, eu quero ir ao banheiro. Ele: ah, minha filha. E saiu. Porque é intimidade, sabe? Você está querendo estar junto. Primeiro também que você quer estar junto de quem você ama. Ninguém quer estar junto de pessoa chata, de pessoa que não tem muita afinidade, né? Não é nem que você às vezes tenha raiva, não. Não tem afinidade, só isso. Mas quando você ama uma pessoa, você quer estar pertinho dela, quer estar juntinho dela. A simples presença dela, ela não precisa falar nada. Só estar perto dela já te faz bem. Não é verdade? Olha que gostoso. Estar juntinho, poder deitar no colo, intimidade. Ninguém aqui pode sair sentando e debruçando no peito do outro. Mas esposo e esposa pode, namorado, pai e filho, né? Porque tem intimidade, pode se achegar. João era assim. Estavam os 12 ali, na última ceia. Todos os discípulos estavam ali. E Jesus começou a falar que um ia trair. Aí Pedro faz assim, ó, para João. Pergunta a ele, quem é?
Pedro não era um dos 12? Não tinha intimidade com Jesus? Não andava com Jesus? Aliás, ele era um dos 3 que estava sempre junto. Mas engraçado, ele não se sentiu à vontade para perguntar: Jesus, de quem é que o senhor está falando? Ele fez sinal. Se você abrir lá o texto de João, no capítulo 13, versículos de 23 a 26, está escrito assim: ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? E Jesus, na mesma hora, respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Todos estavam ali, todos estavam curiosos para saber quem era. Mas ninguém teve coragem de perguntar. Catucaram João, porque João era o discípulo amado. Aquele que estava sempre ali, ó, juntinho de Jesus. Aquele que recostava a cabeça no seu peito. E Jesus não teve o menor constrangimento de dizer, de responder. Eu quero dizer para você que Deus ouve quando você fala com Ele. E Deus responde quando você fala com Ele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aquele que busca Deus de todo o coração vai encontrar as respostas em Deus. Este apóstolo, ele foi o último a morrer. E foi instrumento de Deus para receber as revelações mais impressionantes vindas do céu e escrever o livro de Apocalipse. Ele viu coisas que jamais outro cristão viu. Ouviu a própria voz do Senhor ensinando-lhe o que devia escrever. E a gente tem o livro de Apocalipse, que é um verdadeiro enigma, que só pode entender e decifrar quem se debruçar nele pedindo a direção, a sabedoria do Espírito. Porque senão é um livro que todo mundo tenta. Isso aqui é literal, isso é simbólico, isso aconteceu, isso vai acontecer. E tem aí as várias teorias tentando desvendar o livro de Apocalipse. E nós estudamos o ano passado. O pastor fez um estudo sobre o livro de Apocalipse. Ele disse que quer voltar a repetir esse estudo, porque várias pessoas estão chegando para a igreja e muitas ainda não conhecem ou não sabem totalmente, e ele quer refazer esse estudo. E aí você vai ver como é que Deus já se revelou de uma forma tão clara, enquanto outras pessoas ficam se debatendo, querendo ver o que é que acontece lá em Apocalipse. E Paulo? O que aconteceu com Paulo? Aquele que era perseguidor e que conheceu na pele o que era ser perseguido. Foi o apóstolo mais perseguido. Todos querem as bênçãos de Deus, mas os segredos de Deus, a intimidade de Deus, são para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam. E Paulo, quando buscou a Deus, se rendeu completamente a Deus, Deus revelou para ele segredos, e o maior segredo que Paulo teve revelado está no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, nos versículos de 1 a 4. Lá ele conta que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Você sabe o que é o terceiro céu? Você sabe? O primeiro céu é esse aqui, ó, que a gente está vendo ali. Chega ali fora e vê que tem nuvens, que tem sol, que tem lua, que tem estrelas. Esse ali é o primeiro céu. O segundo céu, chamada das regiões celestes, é onde habitam os anjos, os principados, potestades, onde estão os luminares, os planetas. Esse é o segundo céu. E o terceiro céu? É o lugar onde o trono de Deus está. É onde ele se assenta e governa. E ele foi levado ao terceiro céu. E sabe o que ele diz lá na segunda carta aos Coríntios? Nesse capítulo 12, ele diz que ele ouviu palavras inefáveis, que não é lícito dizer a ninguém. Só ele ouviu. Só ele ouviu. Ele não consegue dizer essas palavras inefáveis para ninguém. Você já pensou o que Paulo pode ter ouvido?
Você já pensou que maravilha você ser levada até a presença do trono de Deus e ouvir de Deus coisas inefáveis? É tremendo demais, gente. Mas sabe, isso não foi privilégio apenas de Jó, de Paulo, de João e de outros que a Bíblia está recheada de exemplo. Não, isso é possível a mim e a você. Adelaide, você está falando blasfêmia? Não. Os segredos de Deus é para aqueles que o temem. Você teme a Deus? Você teme a Deus? Então os segredos dele é para você. E a prova disso é que ele deu para mim e para você o Espírito Santo. E sabe o que o Espírito Santo é? Revelador. A palavra de Deus diz que ele conhece a mente de Deus e ele que habita em nós, conhece o mais profundo do nosso ser, e quando nós não sabemos expressar diante de Deus aquilo que nós estamos desejando, Ele, com gemidos inexprimíveis, leva até Deus. Ele conhece a mente de Deus e conhece a nossa mente, e Ele faz a conexão entre um e outro. Aleluia! O Espírito Santo de Deus habita em você? Amém. Aleluia! Então Ele tem coisas grandes para revelar para mim e para você. Ele só está aguardando um posicionamento nosso. Todos querem as bênçãos de Deus, mas nem todos querem a intimidade. Porque a intimidade requer compromisso. Ouvir a voz de Deus é a vontade de todos. Mas Deus só se faz conhecido àqueles que o amam e buscam de todo o coração, alma, entendimento e força. Lembra desse texto de Deuteronômio? Só revela a vontade dele àqueles que lhe são íntimos. Se você é filho, tudo que Deus possui é seu. E a Bíblia diz que o nosso Pai é muito rico. Diz que Ele é dono do ouro e da prata. Todo o ouro que existe no mundo é dele. Toda a prata é dele. Tudo que há de precioso no mundo é dele. E Ele quer compartilhar conosco de tudo que Ele tem. Ele nos diz em Filipenses 4,19 que, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Você e eu podemos desfrutar de tudo que Deus tem de melhor para nós. Mas nós não conseguiremos isso se tivermos um relacionamento superficial com Ele. E muitos de nós têm um relacionamento superficial com Deus. Você vem para a igreja porque é dia de culto. Não porque você está vindo glorificar a Deus, ter um encontro com Ele, adorá-lo, se colocar ao dispor dEle. Você já parou para pensar nisso? Por que você veio à igreja? Ah, mas hoje é domingo. E o pastor disse que é para todo mundo estar lá na Esforce. Ah, hoje é dia de culto, tem que estar na igreja. Deus não quer que você e eu tenhamos um relacionamento com Ele, que a gente levanta de manhã, Deus, muito obrigado por esse dia, abençoa tudo que eu fizer, em nome de Jesus, amém. Depois chega na hora do almoço, Deus, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. De noite para dormir, Deus, muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor me deu neste dia, agora hoje me dá uma noite abençoada, em nome de Jesus, amém. Nem que você faça aquela oração decorada. Vocês já viram, já tiveram essa experiência? Eu já tive essa experiência dentro da minha casa. Quando falava assim, fulano vai orar, a gente já sabia o que queria dizer. Dizia todas as orações a mesma coisa. Todas as orações. Na igreja, às vezes, tem pessoas que você pede para ela orar, e ela ora do mesmo jeito todas as vezes. Deus não quer. Porque esse relacionamento é um relacionamento que está sendo superficial.
Você não tem o que falar quando você não tem intimidade. Como é que você vai falar daquilo que você não conhece? Não tem como. Você e eu só podemos ser pegos de surpresa para dar uma palavra se você tiver em intimidade com Deus. Senão você vai falar o quê? Não vai ter o que falar, não. Você só vai orar e falar daquilo que está no seu coração se você tem um relacionamento com Deus. Uma amiga minha que vocês conhecem, ela aceitou Jesus e se batizou aqui, a Sandra Matos, né? Ela e a mãe se batizaram aqui. A primeira pergunta que ela falou disse: Adelaide, como é que a gente fala com Deus? Eu falei: do jeito que você está falando comigo. Ela: mas eu não preciso ter assim umas palavras, eu não tenho que me posicionar, não tenho que... Eu falei assim: não. Ele é teu Deus, é teu pai, é teu amigo. Ela: mas eu não sei falar com ele. Eu falei para ela: pega essa cadeira. Agora senta numa e puxa a outra. E agora conversa. Eu sentei lá do lado e ela começou: mas você é minha amiga, já te conheço há muito tempo, eu consigo conversar com você. Mas Deus, eu falei assim: pois é, Deus quer desenvolver com você essa amizade. E como é que eu e você desenvolvemos uma amizade? A gente estava lá na faculdade, sentamos perto e começamos a puxar conversa uma com a outra. E hoje somos amigas íntimas. É assim que a gente começa a ter intimidade com Deus. Puxa a cadeira, faz de conta que Deus está aqui sentado e conversa com Ele. Aí ela, outro dia me ligando: Adelaide, aquela sugestão que você me deu foi incrível. Você sabe que agora eu consigo conversar com ele e eu puxo a cadeira todas as vezes. Ela não fica mais preocupada com a palavra que vai usar, se vai sentar assim, se vai sentar assado, se tem que falar desse jeito ou daquele outro. Não. Intimidade. Intimidade. E ela disse assim: olha, eu falo com ele e parece que ele ouve, que ele responde. Eu falei assim: não parece não, ele ouve. Você até pensa que está falando com quem? Com Deus. Eu falei: então, ele está ouvindo e te responde. Não tem outra. É matemático. Você buscou a Deus, você vai encontrar Deus. Você vai falar com ele, ele está ouvindo. E quando você fala, você quer uma resposta. E Deus dá a resposta. É matemático. Não tem outra. Aí, eu anotei aqui que nós só poderemos ser íntimos de Deus se nós buscarmos a Ele sempre. Não só de vez em quando. Não só quando a gente tem um problema. Não só quando a gente está precisando de uma bênção. Mas nós queremos ter essa intimidade com Ele, amá-lo e ter prazer na presença dEle. Se você amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo, você vai ter prazer em estar na presença dEle. Assim é com Deus. Ele nos ama e quer nos ter bem juntinho ao seu coração. Tem um hino dos cantores antigos, os salmos e hinos, cantor cristão, que é bem junto ao coração de Deus. Então, o autor desse hino vai falando que é assim que Deus nos quer, bem junto ao coração dele. E que nesse lugar, que é o que nós cantamos aqui hoje de manhã, é um lugar de paz, é um lugar de segurança, é um lugar de alegria, é lugar de comunhão, é lugar de resposta. Às vezes, em situações difíceis, o primeiro pensamento que nos vem à mente é que Deus não me ama mais, é que Deus me esqueceu, é que Deus está muito ocupado, não tem tempo mais para mim. Mas isso não é verdade. Pode ser que esta situação seja uma maneira de Deus te atrair. Jeremias diz que Deus nos atrai com seus laços de ternura. E às vezes Deus precisa permitir situações na nossa vida para nos atrair para Ele. De outra forma, nós continuaríamos caminhando de forma independente, do nosso jeito. Buscar a Deus do nosso jeito e não do jeito dele. Ele quer nos ter sempre por perto. Deus tem muito a nos falar. Será que você tem parado para ouvir? Será que você quer ouvir ou quer somente a sua bênção? Você realmente deseja saber o que Deus tem sonhado para você ou quer agir à sua maneira? Deus tem liberdade em todas as áreas da sua vida? Ou você restringe a ação dele, dizendo: Senhor, aqui o senhor não precisa não, pode deixar que aqui eu resolvo. Mas se você cansou
de agir assim, do seu jeito, se você quer mais de Deus, se você quer se lançar nos braços dele, como João pôde deitar e recostar no seu peito, sentar no seu colo, como um filho pode sentar no colo do pai. Então, tem algumas coisas que a gente precisa fazer. A primeira coisa, conversar. Por isso que a Bíblia diz assim, orai sem cessar. E uma vez eu estava perguntando para Deus, Deus, como é que eu posso orar sem cessar? Vou ficar o tempo inteiro só orando, só orando? E aí o Espírito trouxe ao meu coração, transforma seus pensamentos em oração. Você não precisa estar o tempo inteiro falando comigo da maneira como eu achava que eu tinha que ficar no meu quarto, parar de fazer as minhas coisas para poder me ajoelhar, para orar. Não. Olha, você está lavando a louça? Fala comigo. Você está no ônibus? Fala comigo. Você está no seu trabalho? Fala comigo. O tempo todo. É no seu pensamento. É orando em espírito. E aí, quando você vai ver, você nunca vai estar sozinho. Eu, na minha casa, eu nunca estou sozinha. Eu lavo louça conversando com Deus. Eu lavo meu banheiro conversando com Deus. Todo o tempo nós podemos estar com Deus. Quando eu aprendi isso, eu não abri mais mão de transformar meus pensamentos em oração. Eu estou falando com Deus. Para ser íntimo, então, nós precisamos falar com Ele. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17, diz isso, orai sem cessar. Então, conversa com Deus todo o tempo. Não há nenhum impedimento para que nós possamos fazer isso. Eu estou para marcar umas consultas médicas, e aí, olha, que chateação. Tem aquela central telefônica que você tem que ligar para lá. Aí você liga, só dá ocupado. E quando não dá ocupado, a pessoa te atende e diz assim, aguarde um momentinho. Aí te esquece na linha, te deixa pendurado. A ligação cai, você liga de novo. Aí consegue ser atendido, aí a pessoa diz assim, um momentinho que eu vou lhe transferir. Você já passou por essa situação? Eu já desisti de ficar marcando exame. Tá vários dias para marcar, mas só de pensar nisso, eu já desanimo. Mas sabe, gente, com Deus não é assim, não. Com Deus não tem central telefônica para os anjos atenderem, ver se pode passar para ele, se você vai ter que aguardar um instantinho. Não tem aquela secretária eletrônica falando que você não adianta querer falar, porque ela não vai poder fazer nada, está toda programadinha. Não tem secretária eletrônica, não. Não tem que agendar. Você tem acesso direto ao Pai. Desde o dia que Jesus lá na cruz falou, está consumado, e o véu foi rasgado, nós temos acesso direto ao Pai. Nós podemos falar com Ele a todo tempo, a qualquer momento. Ele nunca está ocupado demais para nos atender. Sempre Ele está disponível. Ele está sempre como aquele pai de Lucas 15, aguardando o filho, e de braços abertos, Ele está aguardando. Tem uma música que diz que eu fui te procurar no lugar. Eu não sei exatamente como é que ela é, mas é Deus falando que foi te procurar, e você não estava lá. Igual quando Ele foi procurar Adão. Adão, onde você está? Porque Deus tinha todos os dias um encontro com Adão. E nesse dia Deus falou, Adão, procurou Adão no lugar de sempre. E cadê Adão? Não estava lá. Agora, olha só, você pensa que Deus não sabia onde é que Adão estava? Claro que Deus sabia. Mas por que Deus falou, Adão, onde você está? Era para Adão ouvir que ele estava fora de lugar. Era para Adão ouvir que Deus estava ali para o encontro com ele, mas que ele não deu importância a esse encontro. Não é para Deus saber, é para nós sabermos. Onde é que você está? Deus pode te procurar no lugar de sempre? Você tem hora marcada para Deus? Deus não quer somente parte do nosso dia. Só vou na igreja no domingo de manhã, ou no domingo de noite, ou vou no domingo de manhã, no domingo de noite, venho no culto da quarta-feira e pronto. Não.
Isso é ritualismo, isso é religiosidade. Deus não quer isso. Ele nos quer todo o tempo com Ele. Então, a gente precisa se desligar um pouco da TV. A gente precisa se desconectar da internet, do celular. Eu nunca vi tantas pessoas. Eu estava ontem andando na rua e eu só via gente andando com o celular assim. Eu falei, meu Deus do céu, vai ser atropelado, vai dar trombada em alguém. As pessoas andam agora o tempo inteiro com o celular na mão. Eu já vi o absurdo de ter televisão ligada e o celular. Estou vendo o celular e estou vendo televisão. Aí eu perguntei, vem cá, é celular ou é televisão que você está prestando atenção? Nos dois. Como? Nos dois. Então, a gente precisa se desconectar dessas coisas. E, nesse tempo, em vez de estar botando um monte de lixo para dentro da nossa cabeça, a gente precisa ter a mente renovada pela palavra, poder ser transformado pelo Espírito de Deus. A gente precisa estar em conexão com o Pai, porque é Ele quem nos sustenta, nos alimenta, nos renova, nos restaura, e tem coisas maravilhosas para compartilhar conosco. Aqui eu anotei que a gente precisa se afastar de tudo o que não é bom e que tem prendido a sua atenção, sejam coisas, situações ou pessoas, porque aquilo que prende a sua atenção prende você, impede você de dar atenção com prioridade para Deus. Há pessoas que te sugam, te roubam da presença de Deus. Há situações que te roubam, que fazem pensar que Deus não está te vendo, que Deus não está te amando, que Deus não está te respondendo. Há coisas, telefone, celular, internet, televisão, jogos, que afastam você da presença de Deus. Então, você precisa... A Bíblia diz lá em Filipenses 4:8 que tudo quanto é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se de alguma virtude há e se algum louvor há, nisso pensai. Então, essas coisas que têm que ocupar o nosso pensamento, aquilo que é bom, aquilo que é honesto, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que nos faz voltar para as coisas de Deus, para os valores de Deus. Então, o que eu preciso fazer? Se quebrantar na presença dEle, chorar, louvar, ler a palavra, não somente ler, mas meditar no que ela está dizendo, porque se eu somente ler, ela vai ser um livro como outro qualquer, eu vou ler, quando eu acabar de ler e fechar, eu não sei mais o que eu li. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo várias vezes, eu lia, fechava, que foi mesmo que eu li, hein? Não posso fazer isso. Isso aqui é Deus falando, isso aqui são os segredos de Deus, são os mistérios de Deus que estão aqui. E Ele quer falar comigo, quer falar com você. Ele quer trazer revelação. Então, eu preciso meditar. Eu preciso gastar tempo pensando naquilo que eu estou lendo. Espírito Santo, o que o Senhor quer falar comigo? Hoje eu li um texto no devocional que era falando de quando Jesus foi crucificado, e depois já de morto, o soldado lançou lançou a lança, olha, é uma redundância, mas ele, qual a palavra que eu posso usar para não ser redundante? Jogou a lança e saiu água e sangue. E isso me chamou a atenção. Falei, saiu água e sangue. Mas isso é uma pregação. Então, eu fui meditar. E Deus falou o que era sangue, o que era água. Vou contar para vocês não. Então, intimidade, gente, requer que a gente tenha tempo para orar, tempo para ler a palavra e meditar nela, tempo para jejuar. As pessoas não jejuam mais hoje. Tem gente que diz assim, não, isso aí é coisa da antiga aliança. Agora você não precisa mais jejuar, porque Jesus disse que quando você já tem o noivo, você não precisa mais jejuar. Nós temos um noivo
presente em espírito conosco. Então, nós podemos jejuar e devemos sim, porque o jejum nos quebranta, faz com que a gente mortifique as vontades e os desejos da nossa carne e busque aquilo que está no nosso espírito, que é agradar a Deus e fazer a vontade dEle. Então, precisamos sim dobrar os nossos joelhos, dobrar os nossos corações, nos quebrantar diante do Senhor. Isso é que agrada a Ele, isso é que traz intimidade. A intimidade, ela requer tempo. Você não fica íntimo de ninguém de um dia para o outro. Não, às vezes leva anos, muitos anos. Para eu ter a intimidade que eu tenho com algumas pessoas hoje, eu levei muitos anos trabalhando com elas, estudando com elas, vendo o comportamento delas e elas vendo o meu, para gerar um ambiente de confiança, um ambiente onde a gente podia saber que contava um com o outro. Essa semana, uma amiga minha perdeu um parente, e ela ligou para mim: minha amiga, eu perdi a minha tia, mas é tão bom saber que eu posso contar com você. Como é que ela sabia que podia contar comigo? Porque existe entre nós amizade, intimidade. O amigo sabe que pode contar com o amigo. O amigo sabe quem é o amigo. Porque não é qualquer amigo. É aquele que lhe é íntimo. O profeta Oséias nos convida a conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus. Porque Deus quer isso, um relacionamento crescente de intimidade com Ele. Não é de hoje para amanhã, não é de agora para daqui a pouco, mas é numa constante busca da presença de Deus, em ter prazer em estar junto dEle. Íntimo é algo que se encontra no mais profundo do ser, algo muito particular. Para conhecer o íntimo de Deus, nós precisamos nos dedicar e caminhar todos os dias um pouquinho mais na direção dEle. Para concluir esta palavra, eu queria dizer para você, para não desistir, de dar um passo a cada dia. O inimigo vai trazer situações para tentar impedir você de dar esses passos. Mas sabe, esqueci agora o nome dela, ela está fazendo o Connect agora. Ela chegou para mim agora de manhã: minha querida professora, que bom te ver, olha como é que eu estou. Aí me mostrou que ela estava de chinelo, de bermuda, de blusinha. Disse assim: olha, a minha vontade foi de não vir para a igreja. Mas sabe, irmã, da última vez que eu pensei nisso, eu fiquei 6 anos fora da igreja. Então, agora, eu nem olhei. Eu falei: estou suada, estou de chinelo, mas eu vou para a igreja e vou fazer o Connect. O diabo podia ter tentado parar ela. Olha só como é que você está indo para a igreja. De chinelo, de camiseta, de bermuda. É assim que você vai? Suada, que ela caminhou bastante. Ela, quer saber de uma coisa? Da última vez, fiquei 6 anos quando eu parei para pensar que eu não podia ir do jeito que ela estava. Ela, não, eu vou. Então, não deixa o diabo te parar, não. Não deixa ele ficar te sugestionando, não. Sabe, busca. Volta ao primeiro amor. Sabe o dia que você aceitou Jesus, que seu coração ardeu e que você queria fazer tudo para Ele? Fala: Senhor, faz de novo arder essa chama. Senhor, me faz voltar ao teu primeiro amor. Me faz voltar. Deus está doidinho para isso. Se você quer, Ele quer muito mais. Deus quer nos revelar os seus mistérios preciosos. Aliás, tem um cântico que eu até tinha pedido ao Carlinhos para colocar esse louvor. Perguntei se ele sabia. Ele disse: eu sei esse louvor, quarto secreto, né? Que ele diz: entra no teu quarto, né, e ora. Quero revelar os meus mistérios, enxugar as suas lágrimas como ninguém nunca enxugou. É isso que Deus quer fazer. Ele quer revelar os seus mistérios. Esses mistérios, eles são preciosos porque abençoam as nossas vidas e nos fazem crescer na presença de Deus. E nós temos o Espírito Santo para nos ajudar nisso. O Espírito Santo tem tanto a nos revelar. O texto que usamos como base, lá de Salmos 25, que tem um análogo, o salmista repete essa mesma ideia no Salmo 145. Ele diz assim, eu separei aqui, o irmão Rendel me ajudou na preparação do... Como é que eu faço aqui? Um cartaz? Não, como é que é o nome disso aqui? Do slide. E aí ele pegou e mandou para mim
Salmo 145, versículos 18 e 19, que diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Não é por acaso que o salmista é o mesmo, é o salmista Davi. A ideia é a mesma. O Senhor continua fazendo isso. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. É Tiago quem faz esse convite lá no capítulo 4, no versículo 8. Eu desejo do meu coração, e que eu sei que Deus queria que eu compartilhasse com vocês essa palavra, é que Ele encontre em mim e em você esse coração temente, esse coração desejoso de ouvir as revelações dos seus segredos. Que eu e você possamos nos curvar diante desse Deus e deixar que Ele fale ao nosso coração. Eu queria que você ouvisse esse louvor que tantas vezes Deus tentou falar comigo e eu não prestava atenção. Eu achava que era uma coincidência, toda vez que eu ligava o rádio estava tocando esse louvor. Não importava que hora que eu ligasse, se era de manhã, se era de tarde ou se era de noite. Era esse louvor que estava tocando. Ouça. Coloca para mim, Marcelo.